Domingo tem Vasco e Santos ao vivo na Globo, às 4 da tarde. E um dos nomes da atual boa fase vascaína é o goleirão Léo Jardim. Transformação e reação. A correção de rumo do Vasco no Campeonato Brasileiro passa por esse caminho. Quando passou a ser guiado por Ramon Dias, entrou nos trilhos. O time já não aparece mais entre os 4 últimos. Depois de 10 jogos sob o comando da comissão liderada pelo treinador argentino e pelo filho dele, Emiliano, que é o auxiliar técnico. Muitas vezes, quando tem essa troca de comissão, a gente sabe que muda todo o ambiente, né? E eu acho que eles souberam aproveitar bem essa mudança. Nova metodologia de trabalho, novos jogadores, mudanças que hoje dão ao clube uma nova atmosfera, ainda mais numa semana de leveza, de uma prazerosa ausência do lugar mais desconfortável da tabela. Conquistada com um emocionante 1-0 na última segunda-feira. Um gol que vai tirando um peso enorme das costas do torcedor vascaíno. Além de tirar o Vasco da zona do rebaixamento, a vitória sobre o América Mineiro tem outros significados. Fortalece o trabalho do técnico Ramon Dias, o grupo e, em especial, um jogador que, apesar de pouco tempo de clube, já enfrentou a desconfiança dos torcedores. Léo Jardim, milagre, milagre! Léo Jardim chegou no início do ano. Passou por um período de questionamentos, mas tem sido importante nesta que é a melhor fase da equipe na temporada. Erros vão acontecer, mas acho que o importante é a gente trabalhar e se dedicar para que a gente possa minimizar esses erros. Apenas ele e Lucas Piton foram titulares em todos os jogos com Dom Ramon. Léo é o segundo goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão, 27 até aqui. Marcos Felipe, do Bahia, lidera com 28. O mais importante de tudo, o que aconteceu, foi realmente os resultados começaram a acontecer e a nossa confiança aumenta. E a gente sabe que para o jogador a confiança é uma coisa essencial. O momento é de alerta, até porque o Santos, adversário de domingo, é outro passageiro da agonia. O Vasco em 15º, com 26 pontos, o Clube Paulista com 24 em 18º. Perto demais para não incomodar. A gente sabe que para eles também é uma final, mas a gente sabe que tem condições de chegar lá e fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo. É isso. Que o Vasco passa a ter. O Vasco nem precisou ainda do Payet, que contratou, né? Porque hoje, substituído no intervalo, mais uma vez mostrou assim que não está na melhor forma física, longe disso. Havia sido titular contra o Coritiba, foi titular hoje, mas um jogador sem brilho ainda. E é um cara que pode fazer a diferença. Sem dúvida. Eu acho que assim, o Vasco fez pelo menos 6 ou 7 contratações. No jogo contra o Coritiba, 6 titulares, né? Ou seja, são caras que têm entregado. Talvez uns titulares, como o caso do Payet, pela expectativa que existe em relação a eles, outros titulares pelo que estão entregando, como foi o caso do Paulinho, que, por exemplo, fez um jogaço, né? Fez um jogaço contra o Coritiba. Hoje não, porque eu acho que hoje, de fato, ninguém no Vasco fez um jogaço. Mas a questão é, a gente falava de um time que ia sentir muito peso de estar na zona de rebaixamento, por ter o tamanho que tem o Vasco. A gente falava de um elenco que, apesar de algumas boas contratações no começo da temporada, recontratou praticamente um time todo, já que o Vasco da Série B foi um Vasco muito fraco, apesar do acesso. Então era evidente que o Vasco precisava refazer todo o seu time, e quando você refaz todo o seu time, você corre grande risco das coisas não darem certo. O Vasco fez isso, eu acho que estava mal, a gente não olhava para o Vasco como um elenco com um grande poder também, para de repente escapar daquela situação que estava, e aí fez várias contratações, várias estão dando resultado. Emergenciais, né? Que você não fala assim, isso. Não é o Vasco para daqui 3 anos. Isso, não é esse o planejamento. Para não cair. Perfeito, porque tem um monte de veterano. Eu confesso que até na hora que eu vi as contratações, né, a idade dos caras, não é só o Payet, o Maicon, que esse acabou
né? Acaba que não é uma opção hoje, mas o Medel, que esse sim virou uma opção e uma opção importante. Então, o Vasco contratou uma série de veteranos, acho que com essa ideia do Calçade, falou, bom, agora precisa de experiência, precisa de caras que não sintam esse momento como outros jogadores mais jovens. Não cair custa tanto. Cair custa tudo. Então é melhor gastar alguma coisa agora. Porque aí você tira a responsa de uns moleques também, né? De jogadores mais jovens. Sim. O Gabriel Peck virou uma opção no banco de reservas e ele, como uma opção de banco de reserva, é uma belíssima opção, né? É que a aposta nos experientes tem muito a ver com o que você falou. Primeiro, ela é menos cara, não tem barato no futebol. E segundo, para lidar com essa situação, podia o time sucumbir, mas podia ter jogadores que conseguiam lidar com o peso de ter uma camisa dessas na segunda divisão, tentando se recuperar, como a SAF, com a pressão enorme da torcida cética por aquilo que a equipe não jogava com o treinador anterior. E por enquanto, e tudo indica que vai dar certo, os experientes estão sendo alicerces para os jogadores mais jovens, que são os de mais potencial, na verdade, conseguirem ajudar o Vasco a sair dessa fase. A ideia era uma ideia arriscada, claro, mas ela funciona. Algo teria de ser feito. Algo teria que ser feito, você correr algum risco. Exatamente, continuar com aquele elenco do jeito que estava, na situação que estava. E aí eu não acho nem que a gente citou, né? Assim como hoje o Vasco não faz uma grande partida, ao contrário do que aconteceu no meio de semana e vence, você teve jogos do Vasco no começo do campeonato em que o Vasco até jogava bem, criava mais chances que o adversário e perdia o jogo. O próprio, se não me engano, o jogo da demissão do Barbieri foi contra o Goiás, né? Foi depois do Goiás. Não era um jogo para o Vasco, era um jogo para o Vasco ganhar por tudo que criou. Mas é aquilo que o Calçade está falando, cara. É um negócio de fase, de momento, e acho que por conta dessa coisa da fase que existe mesmo, e do elenco que hoje o Vasco tem, é muito improvável imaginar o time voltando a sofrer, voltando a ficar na zona de rebaixamento. Nem digo, sei lá, na próxima rodada, porque aí um empate, de repente, você ainda pode voltar, pega o Santos fora de casa, mas eu digo assim, voltar de maneira sólida para a zona de rebaixamento, a final seria muito surpresa. Da Copa do Brasil expõe esse cenário aí, de um lado e de outro. Exato. De um lado e de outro. Você olha para um lado, você vê os caras explodindo de confiança, amizade, desejo e gente que reconhece suas limitações. E do outro você não encontra. Liga. Aí deu no que deu. Nós temos uma tela que mostra a diferença do que foi o jogo do primeiro para o segundo tempo, lá na Arena Independência. O mês de setembro é encerrado de maneira extremamente positiva para o Vasco. E é sobre essa questão que vamos falar no vídeo de hoje. Por isso se inscreva, ative as notificações e deixe seu joinha em mais este vídeo. Durante 4 jogos que ocorreram somente no mês de setembro para o Vasco, a equipe esteve conseguindo uma marca de 3 vitórias, além de um empate, ou seja, 4 jogos que foram de invencibilidade do Gigante da Colina neste mês de setembro pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, a tão saída da zona de rebaixamento pôde acontecer, justamente pelo futebol aplicado pela equipe e também por toda a alavancagem de pontuação que foi obtida nestes últimos momentos, compromissos muito importantes, especialmente contra adversários que estão muito próximos do Vasco na classificação. Na minha concepção, esse foi um mês para que o Vasco possa servir como exemplo para os que virão ainda adiante. Se a equipe manter toda essa constância, pode brigar um pouco mais à frente na zona da classificação para a Sul-Americana, quem sabe até um pouco mais alto. E você, torcedor vascaíno, comente aqui abaixo a sua opinião, se inscreva, deixe sua curtida e ative as notificações para estar também comentando juntamente conosco.